120 não era um número de camisola, nem um código de estádio. Era o preço em dólares, do lugar mais barato disponível para ver os Estados Unidos disputarem o seu jogo inaugural de um Mundial realizado em solo americano pela primeira vez em mais de 3 décadas. Não era uma meia-final, não era a final. Era a última fila de um jogo da fase de grupos contra o Paraguai, em Los Angeles. Com esse mesmo dinheiro, um adepto podia comprar um bilhete de época completo no Real Madrid ou no Manchester United, um ano inteiro de futebol de topo, pelo preço que a FIFA estava a cobrar por 90 minutos de fase de grupos. E o lugar mais caro nesse mesmo jogo terá passado dos $700, mais do que custava sentar-se nas bancadas para a final do Mundial anterior, no Catar. Lê isto 2 vezes, não é uma gralha. E aqui está a parte que transforma a confusão em algo muito mais próximo de alarme. Mesmo com esses preços, os bilhetes para a estreia no torneio do próprio país com anfitrião não esgotaram. Há poucos dias do pontapé de saída, o próprio site da FIFA ainda mostrava lugares disponíveis para a estreia americana, mais de uma centena deles. Só isso já devia ter sido manchete. Um país anfitrião, a jogar em casa, a receber um Mundial pela primeira vez desde 1994 e incapaz de vender todos os lugares para o seu próprio jogo de estreia. Entretanto, as plataformas de revenda estavam inundadas com milhares de outros bilhetes, alguns abaixo do preço original. Num Mundial, os preços de revenda quase sempre sobem à medida que o jogo se aproxima. Quando descem em vez de subir, há algo no sistema que se partiu. Até o presidente Trump, quando questionado diretamente sobre os preços, admitiu que gostava da ideia de ir ao jogo, mas que não pagaria o valor pedido. Quando o presidente do país anfitrião chama aos preços dos bilhetes do seu próprio país um roubo, talvez seja a altura de olhar com atenção para o que está realmente a acontecer nos bastidores, para perceber como é que um torneio concebido para ser a maior celebração da história do futebol acabou aqui. É preciso começar pela dimensão da própria operação. Este é o maior mundial alguma vez montado. 48 seleções nacionais, em vez de 32, 104 jogos, 3 países anfitriões a partilhar a organização pela primeira vez: Estados Unidos, México e Canadá. Começou a 11 de junho e decorre até 19 de julho, com a final marcada para o MetLife Stadium, em Nova Jersey. No papel, isto devia ser uma festa histórica, o grande regresso do futebol à América do Norte, vendido pela FIFA como uma celebração destinada a unir o planeta inteiro diante de um ecrã. O que se viu na prática foi uma distância cada vez maior entre essa promessa e aquilo que as câmaras de televisão continuam a captar estádio após estádio. E a raiz do problema tem um nome: preços dinâmicos. É a primeira vez que um mundial usa este modelo, a mesma estratégia de preços baseada na procura que companhias aéreas e promotores de concertos utilizam há anos. A teoria até parece razoável. Os preços não são fixos. Sobem e descem com a procura em tempo real. Se um jogo tem muita procura, o bilhete fica mais caro mesmo diante dos teus olhos. Se a procura é fraca, o preço deveria baixar. O problema, e foi aqui que tudo começou a correr mal, é que a FIFA apostou tudo na ideia de que a procura seria tão esmagadora que poderia cobrar preços absurdos e, mesmo assim, vender todos os lugares. Os responsáveis chegaram ao ponto de afirmar que a procura tinha superado as suas próprias previsões por um fator de 10 ou mais. Com esse nível de confiança a conduzir a estratégia, havia pouco incentivo para manter os preços controlados. Por isso, continuaram a subir. E os números, quando vistos de perto, são vertiginosos. A escala ia de cerca de $60 para os jogos mais modestos da fase de grupos, dependendo da categoria do adepto, até valores acima dos $10 mil por um bilhete para a final ao preço oficial, com algumas listagens no próprio mercado de revenda da FIFA a chegarem, segundo relatos, aos $2 milhões por lugar. Esse valor de $60 acabou por ser pouco mais do que uma miragem de marketing, um número que a FIFA podia apontar para dizer: vejam, há bilhetes acessíveis, quando a realidade no terreno era completamente diferente. Entre outubro de 2025 e abril de 2026, a FIFA aumentou os preços de praticamente todos os jogos do torneio, enquanto, em média, cerca de um terço. Um salto de um terço em menos de 6 meses. Sem um motivo claro que justificasse uma subida dessa dimensão. Segundo análises independentes de meios desportivos que acompanharam os dados de bilheteira ao longo do torneio,
Um lugar para praticamente qualquer jogo deste Mundial, em qualquer ronda, custa mais do que o lugar equivalente em qualquer Mundial anterior. Ponto final. Não estamos a falar apenas dos jogos de cartaz. Isto afeta tudo. Se tentasses calcular o custo de acompanhar a tua seleção ao longo das 8 rondas possíveis do torneio, desde o primeiro jogo até à final, estarias a olhar para vários milhares de dólares só em bilhetes, sem contar voos, hotéis ou uma única refeição. Apenas o lugar. Para um número enorme de adeptos, não é uma questão de falta de vontade. As contas simplesmente não batem certo. Depois, o torneio começou de facto e a realidade chocou com o discurso comercial. O jogo inaugural, México contra a África do Sul no Estádio Azteca, entregou exatamente aquilo que a FIFA esperava. Um estádio cheio até ao limite, perto de 90 mil adeptos a produzir aquele tipo de ruído que só os adeptos mexicanos parecem conseguir criar. Se todos os jogos tivessem parecido com esse, não haveria história nenhuma aqui. Mas o segundo jogo desse mesmo dia abriu a primeira fenda na narrativa. Coreia do Sul contra a República Tcheca, disputado no estádio Akron, em Guadalajara, um recinto construído para pouco mais de 45 mil adeptos, apareceu nos ecrãs de televisão de todo o mundo com filas e filas de cadeiras vermelhas vazias, concentradas sobretudo no centro da bancada nascente e nas zonas premium junto ao relvado, precisamente as áreas mais difíceis de esconder e mais caras de comprar. Foi uma imagem brutal para um torneio que passou meses a insistir que estava esgotado. Duas faces do mesmo dia, lado a lado. O Azteca a rugir com lotação máxima e, poucas horas depois, um estádio a meio gás a brilhar pela ausência de público sob as luzes. É aqui que tudo se torna quase absurdo. A FIFA divulgou uma assistência oficial para esse jogo em Guadalajara de 44.985 espectadores, numa lotação de 45.664. Pelas próprias contas da organização, faltavam menos de 700 adeptos. 700. Olha para as imagens dessa noite e pergunta honestamente se aquilo que vês parece 700 lugares vazios ou vários milhares. Os números simplesmente não encaixam. Quando os jornalistas pressionaram a FIFA sobre a diferença entre os números oficiais e aquilo que as câmaras mostravam, a organização apresentou uma explicação que soou a uma manobra clássica de desvio. Os responsáveis disseram que os seus números de assistência refletem bilhetes digitalizados e pessoas fisicamente presentes dentro do perímetro do estádio, não uma contagem visual dos lugares ocupados num determinado momento. Acrescentaram que muitos portadores de bilhete estariam alegadamente nas zonas de circulação em vez de sentados nos lugares que lhes tinham sido atribuídos, como se milhares de pessoas tivessem pago centenas de dólares cada uma para ver um jogo do Mundial a partir de uma rampa de betão, fora da vista do relvado, por pura escolha. Acredites ou não nessa explicação, e muitos adeptos e jornalistas claramente não acreditaram, o ponto mais importante é que Guadalajara não foi um caso isolado. Não foi uma noite má. Na estreia do Canadá, no seu próprio Mundial, contra a Bósnia e Herzegovina, em Toronto, mais de 1.000 lugares ficaram por vender num estádio com capacidade para pouco mais de 44 mil pessoas. A assistência oficial ficou em 43.002 espectadores, e os lugares por vender não estavam concentrados nos bilhetes baratos. Estavam nas categorias Premium, ainda listadas por preços na casa das centenas de dólares, poucas horas antes do pontapé de saída, no primeiro jogo masculino de um Mundial alguma vez disputado em solo canadiano. Um momento histórico, e os adeptos ficaram impedidos de o testemunhar ao vivo por causa do preço. Um único número resume toda a situação. Antes de o torneio começar, dos 104 jogos agendados, apenas 29 tinham esgotado de facto. 29 em 104, menos de 1/3 de todo o calendário. E durante esse mesmo período, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, dizia aos jornalistas, sem pestanejar, que todos os jogos estavam esgotados, que os adeptos tinham comprado tudo. Duas afirmações contraditórias ditas com a mesma cara séria. Vale a pena parar aqui porque esta distinção é importante. Isto não é simplesmente uma história sobre um mundial caro. Os mundiais sempre foram caros. Ninguém está a fingir o contrário. Isto é outra coisa. Uma decisão deliberada de espremer cada dólar possível de cada lugar. Assente na ideia de que a força da marca do torneio era tão esmagadora que os adeptos aceitariam qualquer preço colocado à sua frente.
Acontece que essa aposta estava errada. Os adeptos que realmente viajam pelo mundo, que poupam durante anos por uma única oportunidade de ver um mundial ao vivo, que enchem um estádio de cor, ruído e esperança desesperada, têm um limite. E desta vez, os organizadores passaram muito para lá dele. Há uma tensão bem conhecida no centro deste tipo de economia desportiva, um equilíbrio entre três coisas que nem sempre puxam na mesma direção: receita, assistência e legitimidade. Podes maximizar absolutamente aquilo que recolhes por lugar, mas se isso afastar precisamente os adeptos que criam um ambiente, que cantam, que levam cor às bancadas, o próprio produto perde valor. Um estádio cheio de espectadores ricos e pouco apaixonados não é verdadeiramente um mundial. Um mundial é um estádio inteiro a rugir como uma só voz. E quando essa multidão fica em casa, porque simplesmente não consegue pagar para estar lá, o que sobra é um torneio tecnicamente perfeito e emocionalmente vazio. O mundial mais caro da história, sim, mas vazio no centro. Agora vem a parte que leva esta história muito para além de uma simples reclamação sobre bilhetes demasiado caros. Porque quando uma polêmica deixa de ser uma queixa nas redes sociais e começa a chamar a atenção das autoridades, sabes que se tornou séria. E foi exatamente isso que aconteceu. A Procuradora-Geral de Nova York, Letitia James, e a Procuradora-Geral de Nova Jersey, Jennifer Davenport, abriram investigações formais às práticas de preços dinâmicos da FIFA e, no final de maio deste ano, foram mais longe, emitindo intimações a exigir documentos internos da FIFA sobre a forma como os preços dos bilhetes foram definidos e como as categorias de lugares foram classificadas e comercializadas. Isto não é um inquérito vago. Os investigadores apontaram diretamente para esse aumento médio de cerca de 1/3 entre outubro e abril, o mesmo padrão que já tinha levantado suspeitas entre adeptos e analistas. A investigação centra-se especificamente nos 8 jogos agendados para o MetLife Stadium em Nova Jersey, incluindo a final do torneio a 19 de julho. O que parecia um padrão suspeito para qualquer pessoa que olhasse para os números tornou-se agora objeto de escrutínio jurídico formal em 2 estados. Como se essa pressão política não bastasse, o procurador-geral do Texas, Ken Paxton, abriu a sua própria investigação separada, impulsionada por queixas de consumidores que descreviam algo ainda mais obscuro: adeptos que pagaram por uma categoria de lugar e descobriram depois que os bilhetes tinham sido transferidos para outra localização após a compra já estar concluída. Pessoas compraram um lugar específico e acabaram noutro sítio completamente diferente sem nunca terem concordado com a mudança. Quando 3 procuradores gerais de 3 estados, com prioridades políticas profundamente diferentes, decidem olhar para a mesma organização exatamente ao mesmo tempo, o problema provavelmente não é azar. O problema provavelmente és tu. O escrutínio também não se limita aos Estados Unidos. Em março, o Grupo de Defesa dos Adeptos Football Supporters Europe, juntamente com a Organização de Defesa do Consumidor Euroconsumers, apresentou uma queixa formal de 18 páginas à Comissão Europeia, acusando a FIFA de abusar da sua posição dominante no mercado para impor preços inflacionados e condições pouco claras aos adeptos europeus. A queixa identificou 6 violações distintas do direito da concorrência da União Europeia, incluindo a chamada publicidade ISCO, em torno da promessa do bilhete de entrada e $60, preços dinâmicos sem controlo, falta de transparência sobre a localização dos lugares e as políticas de reembolso, táticas de venda agressivas e aquilo a que chamaram um esquema de duplo lucro, já que o mercado oficial de revenda da FIFA cobra uma comissão combinada de 30%, dividida entre comprador e vendedor em cada transação. A queixa assinalava que os bilhetes para a final deste ano, a preço oficial, já custavam cerca de 7 vezes mais do que o bilhete mais barato para a final do Catar em 2022 e mais de 40 vezes mais do que o bilhete mais barato para a final do anterior campeonato europeu na Alemanha. Algumas dessas listagens de revenda para a final terão chegado a quase 2,3 milhões de dólares por lugar no próprio mercado da FIFA. Depois veio o teatro político que tornou impossível ignorar toda esta saga. No início de maio, o presidente Trump disse diretamente ao New York Post que não se tinha apercebido de que os preços dos bilhetes tinham subido tanto, e admitiu sem rodeios que ele próprio não pagaria o valor pedido para o jogo inaugural dos Estados Unidos contra o Paraguai.
Os seus comentários colocaram-no em desacordo aberto com Gianni Infantino, uma figura amplamente descrita como seu aliado político próximo, que dias antes tinha defendido os preços numa conferência pública ao argumentar que os americanos já pagam valores elevados por desporto universitário e profissional, chegando a afirmar que não se podia assistir a um jogo universitário nos Estados Unidos por menos de $300, uma alegação que vários meios rapidamente contestaram. Trump foi mais longe, dizendo que ficaria desapontado se adeptos da classe trabalhadora de bairros como Queens e Brooklyn, pessoas que descreveu como seus apoiantes, não conseguissem pagar para assistir a um torneio realizado no seu próprio país. Sugeriu que a sua administração poderia analisar a estrutura de preços, chamando-lhe algo que valia a pena examinar, dado o potencial impacto nos americanos comuns. É uma imagem de ecrã dividido impressionante. O presidente em funções do país anfitrião a questionar publicamente o modelo de preços de uma organização que o seu próprio governo está simultaneamente a investigar através de 2 procuradores gerais estaduais distintos. E aqui está a ironia que une toda a história. A FIFA tem se gabado repetidamente de vendas recorde, afirmando ter vendido mais de 6 milhões de bilhetes, com alguns responsáveis a citar números mais próximos dos 6,5 milhões ou 7 milhões à medida que o torneio avançava. Dados apresentados com orgulho em todas as conferências de imprensa. Ao mesmo tempo, as câmaras continuavam a captar setores visivelmente vazios em estádio após estádio. Procuradores estaduais continuavam a abrir novos processos e os preços de revenda, em vez de dispararem à medida que os jogos se aproximavam, como normalmente acontece, continuavam a cair. Como podem as duas coisas existir ao mesmo tempo? Perfeitamente quando se entende o que realmente aconteceu. A FIFA vendeu um volume enorme de bilhetes, sim, mas fê-lo inflacionando os preços até um ponto que afastou exatamente os adeptos que enchem os estádios e criam ambiente. A receita foi colocada acima da própria experiência. E o resultado é um torneio a gerar receitas recorde enquanto produz, jogo após jogo, exatamente o tipo de fotografias de lugares vazios que nenhum departamento de comunicação consegue disfarçar. Pode discutir números de assistência o dia inteiro usando tecnicalidades sobre bilhetes digitalizados e multidões nas zonas de circulação, mas não pode discutir com a fotografia de um estádio meio vazio transmitida em direto para 5 continentes. Essa imagem fala por si. Há mais um detalhe que merece ser mencionado, porque capta quase na perfeição a mentalidade por trás de tudo isto. O estádio onde os Estados Unidos disputaram o seu jogo inaugural, o SoFi Stadium, em Los Angeles, nem sequer podia chamar-se SoFi durante o torneio. A FIFA obrigou a remoção total do nome do patrocinador do recinto, rebatizando-o simplesmente como Los Angeles Stadium, porque esse patrocinador em particular não tinha pago diretamente à FIFA. Os organizadores chegaram a substituir o relvado artificial por relva natural e afastaram outros eventos lucrativos do calendário do estádio para cumprir os requisitos do torneio. Controlo total sobre cada detalhe e acessório, até ao nome no edifício e ao tipo de relva debaixo das chuteiras dos jogadores. E, no entanto, quando mais importava, os organizadores não conseguiram encher as bancadas para o jogo mais importante do país anfitrião. Controlo total sobre o trivial, fracasso total no essencial. Há agora uma nova dobra nesta história a desenrolar-se precisamente esta semana, à medida que o torneio avança para a fase a eliminar. Os preços de revenda, que se tinham mantido teimosamente altos durante semanas apesar da polêmica, começaram a cair acentuadamente com a aproximação dos 16 avos de final. Relatórios de serviços de acompanhamento de bilhetes mostram que os preços dos 32 avos de final caíram quase 40% em poucos dias, com bilhetes de revenda de entrada a descerem de mais de $2.000 para cerca de 1.200. Os preços dos 16 avos de final, dos quartos de final e das meias finais também registraram quedas percentuais de 2 dígitos nos mercados secundários durante o mesmo período. Por um lado, isto soa a boa notícia para os adeptos que esperaram antes de comprar. Por outro, é mais um dado incômodo para a insistência da FIFA de que a procura tem sido imparável desde o primeiro dia. Porque quedas nos preços de revenda nesta fase avançada de um mundial são historicamente raras e normalmente indicam que a oferta ultrapassou o apetite real, não o contrário. Então quem paga realmente tudo isto no fim? Porque alguém paga sempre.
Não é apenas a pessoa obrigada a entregar 4 dígitos por um único lugar. Vai mais fundo do que isso. É o adepto comum que fica completamente de fora, que acaba a ver o Mundial da sua vida num ecrã de televisão porque estar dentro do estádio nunca foi financeiramente realista. Esse adepto paga 2 vezes, uma no dinheiro que nunca gastou e outra na emoção que nunca chegou a viver. Mas o próprio torneio também paga um preço que nunca aparece em balanço nenhum. Um Mundial não é recordado pela receita que gerou. É recordado pela forma como foi sentido, por uma bancada que nunca deixou de cantar, pela cor das bandeiras, pela sensação de que o planeta inteiro estava ligado ao mesmo momento, ao mesmo tempo. Quando se troca tudo isso por uma folha de cálculo, quando cada lugar se torna apenas mais uma linha para otimizar, fica-se com o dinheiro, mas perde-se a única coisa que realmente fazia o evento valer a pena. E uma vez perdida, não há dinheiro que a compre de volta. Há algo quase poético, de uma forma amarga, no facto de um mundial mais caro alguma vez organizado, aquele que se prevê que gere mais receita do que qualquer torneio anterior, estar a passar as suas primeiras semanas definido, não por jogos emocionantes, mas por fotografias de lugares vazios, como se o próprio evento estivesse, por acidente, a ensinar uma lição que ninguém pediu, que é possível ter os maiores estádios, os patrocinadores mais ricos, a máquina comercial mais sofisticada do desporto mundial e ainda assim falhar-se. Algures pelo caminho se esquecerem das pessoas para quem tudo isto deveria existir. É perfeitamente possível que, quando chegarem os quartos de final, as meias finais e a final no fim deste mês, todos esses estádios encham por si só, porque o futebol, a eliminar, tem uma forma própria de se vender, independentemente da política de bilhetes. Mas as imagens dessas primeiras semanas de um torneio que insistia estar esgotado enquanto os ecrãs de televisão mostravam o contrário já ficaram gravadas no registro histórico. Nenhuma sequência de estádios cheios nas rondas finais apagará completamente essa memória.